Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. O programa de hoje acolhe a sugestão de pauta da doutora Verusca Veiga, uma telespectadora, atendendo o nosso pedido. Toda vez, no final do programa, eu convido vocês a enviarem dúvidas, perguntas e sugestões de pauta. Ela enviou uma excelente sugestão, foi acolhida e a gente vai tratar sobre isso. E qual é o tema? O tema é o concurso público e a mediação e a arbitragem. Ou seja, de que maneira o assunto mediação e arbitragem tem sido tratado em concursos públicos e a importância de se avançar sobre esse estudo. Fica aqui com a gente que você vai ver um exemplo concreto disso e a gente vai comentar um pouco dessa questão e tratar sobre como você deve estudar esse assunto se vai fazer um concurso público. Então fica com a gente. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Como nós falamos, o programa de hoje tem o tema a mediação e arbitragem nos concursos públicos. E esse tema foi sugerido pela doutora Verusca Veiga, que é a nossa colega lá de João Pessoa, na Paraíba. Doutora Verusca, muito obrigado por sua sugestão. O tema é super interessante e tenho certeza que agrega bastante para o nosso Momento Arbitragem. E você que está em casa, que está no seu escritório, no seu trabalho, assistindo o Momento Arbitragem, aponte aí uma ideia que você tenha, escreve um e-mail para mim, o e-mail está aparecendo na sua tela, envie também a sua sugestão. Teremos grande prazer em acolher e tratar um programa sobre o assunto que você sugerir. Muito obrigado. Então vamos ao tema do nosso programa, que é a presença do estudo da mediação e arbitragem e a exigência desses assuntos nos concursos públicos. Naturalmente que o concurso público, ao estabelecer as suas regras regentes, vai fixar o conteúdo que será tratado no concurso público. E a melhor maneira de enxergar e verificar se a mediação e a arbitragem estará presente ou não em um determinado concurso é, claro, ler o edital do concurso e seus anexos, porque lá vai ter toda a matéria que será cobrada, exigida no concurso público, sob pena de que exigir uma matéria não prevista ali, a Justiça em vários momentos já se manifestou no sentido disso ser irregular. Ainda que não esteja expresso, ele tem que estar pelo menos implícito dentro de algum grande tema o assunto. Então, se está previsto lá no edital do concurso, e cada vez mais concursos têm previsto esse tipo de estudo. E sabe por que cada vez mais concursos têm previsto esse tipo de estudo? Porque, principalmente nos concursos que envolvem a atuação da advocacia pelo setor público e que a advocacia cada vez mais precisa se valer dos métodos de solução de conflitos alternativos ou dos meios adequados de tratamento de conflito, porque cada vez mais se recomenda que esse seja o caminho a ser seguido. Então, claro, o advogado que vai atuar precisa conhecer esse assunto, logo o administrador público, ao elaborar o concurso, contempla a exigência desse conhecimento para que ele possa, naturalmente, depois, no exercício efetivo de suas funções, atuar com desenvoltura e com qualidade, procurando atender os interesses daquela função. E quando a gente fala de poder judiciário, tanto para a magistratura quanto para os servidores públicos ou outros cargos envolvendo o Poder Judiciário, também, porque o próprio Poder Judiciário tem chamado para si a missão de procurar promover a conciliação, de procurar criar núcleos de conciliação e de mediação, desenvolver, atendendo recomendação do Conselho Nacional de Justiça, diga-se de passagem. Então, cada vez mais eles precisam ter servidores, magistrados, pessoas qualificadas para poderem atuar com desenvoltura nessa área, porque já enxergam de maneira efetiva, concreta, de que a mediação, a conciliação e os outros meios adequados de tratamento de conflito são formas muito importantes de resolver problemas e que pode aliviar consideravelmente a carga de processo. Mas mais do que aliviar a carga de processo, pode entregar ao jurisdicionado uma solução muito eficiente, muito mais rápida e que naturalmente corresponda muito melhor às aspirações de justiça que cada um tenha. Então os concursos estão prevendo. O exemplo concreto disso que a doutora Verusca Veiga nos encaminhou é do concurso, vou tratar aqui e vou fazer uma leitura breve para você, é do concurso para juiz de direito substituto da Justiça do Distrito Federal, aqui do Distrito Federal. Estamos em Brasília.
E a segunda etapa, a prova escrita discursiva. Aí ela trouxe o exemplo da questão 10, que parece que foi uma questão que derrubou muitos candidatos, porque ignoravam o conhecimento sobre esse assunto e, naturalmente, o número de pessoas que foram aprovadas nessa prova caiu substancialmente. Claro que não só em decorrência dessa questão, evidentemente das outras também, mas essa teve um peso importante, porque parece que teve um nível de resultado insuficiente. Então, a questão número 10, que era sobre noções gerais de direito e formação humanística. E ela dizia o seguinte, vai aparecer aí na sua tela agora. Discorra sobre os mecanismos autocompositivos, com foco nos fundamentos jurídicos da conciliação. Aí ele tinha entre parênteses aí 0,15, que é a pontuação. Aí segue, nos princípios e estratégias da mediação, 0,15, que é a pontuação. E na análise de técnicas, posturas, 0,30, valendo esse item. Condutas e procedimentos, 0,30, valendo também esse item. Aptos a facilitar a mediação e a obter a solução conciliada dos conflitos. Discorra sobre os mecanismos autocompositivos, com foco nos fundamentos jurídicos da conciliação, nos princípios e estratégias da mediação e na análise de técnicas, posturas, condutas e procedimentos, aptos a facilitar a mediação e a obter a solução conciliada dos conflitos. Então você tinha que discorrer sobre isso. E aí? O que você discorreria? Quais as ideias centrais que você já tem de bate-pronto na cabeça para tratar sobre esse assunto? Poucas? Muitas? Já desenvolveria com muita facilidade? Se você está tendo dificuldade para responder a isso, continua aí na sua tela a questão. Olha para ela novamente, faz uma reflexão aí de 30 segundos e me responda. Você teria facilidade para responder essa questão? Não? Está com dificuldade? Isso é uma coisa absolutamente comum. Comum por quê? Porque quando você estudou direito, se você foi estudando direito, um bacharel em direito, ou se você está estudando direito, ou se você é de uma outra área de conhecimento, naturalmente esse assunto não foi apresentado para você de uma forma concreta e você muito pouco olhou para ele. Porque nós olhamos para o conflito pensando que a solução do conflito é efetivamente a demanda judicial e esperar que o Poder Judiciário apresente uma resposta e que essa será a solução do conflito. O que nós estamos vendo hoje cada vez mais é que a solução do conflito não significa necessariamente a resposta do Poder Judiciário para uma demanda que lhe foi apresentada. Pode ser antes disso, sem isso, paralelamente a isso, ou substitutivamente a isso, uma outra forma de resolver o conflito. Uma forma autocompositiva em que você assume a responsabilidade de construir a solução junto com a outra parte para entregar efetivamente aquela resposta que é a solução, que é mais do que uma discussão de quem vai vencer ou perder, mas de que é a solução efetiva para o problema, que atende às aspirações do seu coração, que atende às aspirações do coração da outra parte, correspondendo convergentemente a uma ideia de justiça, porque assim chegaram a uma conclusão consensual, uma conclusão de que aquela é a forma mais adequada para resolver aquele problema. E a Justiça abriu os olhos para isso, graças a Deus, e tem investido pesadamente em desenvolver dentro do Poder Judiciário mecanismos para que isso seja mais do que viabilizado, mas para que isso seja estimulado no encaminhamento de cada processo. E que, naturalmente, isso possa gerar uma consciência cíclica para que amanhã, quando você tiver um outro conflito, nem precise ir lá no Poder Judiciário. Vá direto resolver esse problema, ou com a outra parte, sentando numa negociação, ou buscando mediação, buscando outras formas adequadas de tratamento de conflito, e aí você pode sentar e compor. Então, o que trata a questão é procurar extrair de você a sua percepção sobre quais os princípios que se devem orientar essa atuação.
E aí a gente poderia exemplificar alguns aqui, apenas para ilustrar. Mas eu quero desafiar você, que você, diante dessa pergunta, eu vou te oferecer alguns suprimentos aqui, mas não pare aí, vá atrás de mais informação. Entenda que se você vai fazer um concurso público para qualquer uma dessas áreas que nós comentamos, ou outras, cada vez mais tem a possibilidade de estar previsto nesse concurso questões ou discursivas ou objetivas que tratem sobre o assunto mediação e arbitragem, conciliação e outras formas de solução de conflito, a atividade, as práticas colaborativas, então outras formas. Então é muito importante que você se atualize, que você estude sobre esses temas, porque assim você terá mais facilidade, mais qualidade e provavelmente essa questão não vai te derrubar no concurso, você poderá seguir em frente com o acerto dessa questão, somando ao sucesso que você terá nas outras também. Então vamos fazer agora um breve comentário sobre a questão em si. Então ele pede foco nos fundamentos jurídicos da conciliação, nos princípios e estratégias da mediação e na análise de técnicas, posturas, condutas e procedimentos aptos a facilitar a mediação e a obter a solução conciliada dos conflitos. Bom, eu separei um artigo aqui que a gente tem sobre o assunto, que pode servir para você ter algumas ideias. Então, dentro desses mecanismos autocompositivos, você vai ter a negociação, a mediação, a conciliação. Alguns colocam fora a arbitragem por não ser propriamente autocompositivos, por envolver um terceiro decidindo por você, mas alguns até incluem isso partindo da ideia de que a arbitragem é uma escolha, é uma composição das partes e por isso incluem também. Então fica essa discussão aí doutrinária do enquadramento e da classificação sobre isso. Mas o que nos importa é a gente tratar propriamente da negociação, da conciliação e da mediação. A negociação vai ter as partes, através dos seus procuradores, ou diretamente ou pessoalmente, irão sentar, né? E sem intermediário, sem a intervenção de qualquer outra pessoa que não seja o seu próprio procurador, vai tentar buscar a solução de consenso diretamente, utilizando as técnicas de negociação, naturalmente. E aí as técnicas de negociação há que se avançar depois para um outro programa para a gente tratar mais a miúde sobre elas. A conciliação é aquele mecanismo utilizado dentro dos processos judiciais ou extrajudiciais, como um processo de arbitragem, em que o condutor desse processo procura promover o entendimento entre as partes, sendo um facilitador para que isso aconteça, mas interferindo de tal modo a poder, inclusive, propor as soluções que lhe pareça adequada. Então ele chega a formular ideias, propostas concretas e objetivas, procurando que as partes se entendam e naturalmente busca aí a solução de consenso. A mediação, por sua vez, exige a presença de um terceiro. Esse terceiro faz o papel do mediador, mas ele não necessariamente avançará, na verdade ele não avançará sobre propostas. Ele vai procurar com técnicas, com recursos de comunicação e de percepção, fazer com que cada parte entenda o ângulo de visão da outra parte, se coloque no ângulo de visão da outra parte, e naturalmente com isso consiga começar a entender que aquela sua razão total e absoluta pode não ser tão absoluta assim, olhando sob a outra perspectiva, e aí ele vai criando uma zona de aproximação entre as partes para que o diálogo seja restaurado e naturalmente para que com a restauração do diálogo a percepção e a consciência sobre o conflito seja entendida sob uma ótica também diferente, para que você comece a encontrar que a solução que você quer não é necessariamente a solução média, a solução que se aproxima do que é mais equilibrado e sensato para resolver aquele problema. E você vai começar a ir adquirindo essa consciência, você vai abrindo a guarda e o espaço para que o espaço de convergência se estabeleça. Isso acontece dos dois lados e aí elas se aproximam e começam a chegar a possibilidade de uma conclusão de consenso, em que elas passam a ser efetivamente responsáveis pela solução final, porque é a solução que elas vão estar estabelecendo por sua livre e espontânea vontade.
e mais do que livre e espontânea vontade, por sua consciência. Então, entregando uma resposta dessa natureza, elas estão efetivamente solucionando o conflito de tal maneira que amanhã poderão, até restabelecido o diálogo, voltar a interagir, quem sabe fazer outros negócios, ter outras relações, sem que aquele conflito anterior interfira na solução seguinte, porque a solução encontrada pela mediação acabou restaurando o diálogo e o relacionamento de tal maneira a viabilizar até a continuidade de outras relações. Então, para a gente trabalhar, vamos trabalhar alguns princípios importantes sobre isso. O princípio da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade, naturalmente, que serve como um dos princípios que você vai trabalhar na resposta de uma questão como essa, porque o princípio da autonomia da vontade está assentado exatamente no sentido, no espírito que norteia os meios adequados de tratamento de conflito. Eles estão resolvendo daquela maneira porque querem, porque tem livre vontade, tem consciência e livre vontade para manifestar a solução por aquele caminho e para manifestar a solução daquela forma que escolheram. Então, o respeito a essa autonomia da vontade é fundamental. Esse é um princípio que deve orientar. Não dá para você impor a solução por mediação, não dá para você impor a solução. Isso deve ser construção do consenso. E a construção do consenso exige consciência e vontade, livre, espontânea, exercida sem pressão, sem coação, sem nada que descaracterize, desfigure o livre exercício da vontade e, portanto, a sua autonomia. Você tem também o princípio da não adversariedade, porque você reduz os pontos de litígio. Quando você começa a trabalhar o lado da consciência, da compreensão do outro ângulo de visão, você desmonta os pontos principais do aspecto adversarial e passa a não enxergar mais o outro lado como alguém que quer te prejudicar, mas passa a enxergar o outro lado como alguém que quer encontrar uma solução como você também quer, e começam a desenvolver um espírito mais colaborativo e por isso caminham para uma convergência de solução, porque ambos querem uma solução. Eles não querem necessariamente sobrepor a sua vontade à do outro, mas eles querem uma solução, estão predispostos a isso. Por isso que, aliado à autonomia da vontade e com essa disposição não adversarial, a disposição de chegarem junto a um ponto de consenso, então passam a desenvolver uma perspectiva de ação diferente, uma forma diferente de agir, que é uma forma colaborativa. E daí, esse é um princípio de grande relevância que norteia também esses mecanismos de autocomposição. Princípio da presença do terceiro interventor neutro e imparcial. Então, essa presença do terceiro é essencial, porque ele vai aparar as arestas, ele vai, com a utilização de técnicas, ele vai procurar mitigar, amenizar aquele ânimo beligerante que um lado ou outro possa ter, ou que os dois lados possam ter. De tal maneira que aquele ânimo beligerante levaria a ferir os sentimentos e, naturalmente, inviabilizar a solução de consenso. Então, o terceiro, ele acaba filtrando bastante disso com o diálogo que ele tem com cada lado e com a condução do procedimento, ele faz realmente um papel de facilitar a convergência desse espaço de solução. E, naturalmente, ele filtra, minimiza o impacto de uma comunicação direta, afetada, gravemente afetada, às vezes, pelos sentimentos de injustiça, de dor, de revolta, de traição, de qualquer coisa que possa estar visitando a cabeça de cada uma daquelas pessoas que estão em litígio. Então ele consegue amenizar tudo isso e desenvolver uma solução mais favorável. O princípio da autonomia das decisões e autocomposição, que é exatamente dar a essa decisão final, que se vai chegar a ela através da composição que vão fazer, autonomia, validade jurídica, legitimidade, força executiva, dá a ela vitalidade. Não é um acordozinho qualquer que não tem importância, é a solução do problema.
é algo que tem grande importância jurídica também, e que tem valor, além do valor jurídico, o valor de estar no coração de cada um, resolvendo um problema de forma muito mais efetiva do que apenas a solução jurídica poderia proporcionar. Nem sempre a solução jurídica, e eu diria que na maioria das vezes, a pura solução jurídica, a pura resposta jurídica não consegue ter o poder cicatrizador, o poder de ir lá no coração de cada um e fazer a diferença para que entenda, está finalizado o problema. Quando é só uma resposta jurídica, às vezes essa resposta jurídica continua no coração de cada um, perpetuando a dor, o sofrimento, a angústia, agora talvez alimentado com algo mais, que é a frustração com a resposta jurídica. Então, quando a gente tem a solução autocompositiva, a gente, em geral, tem a solução que cicatriza, que resolve o problema de uma forma muito mais efetiva e feliz, para que as pessoas possam seguir suas vidas sem que aquele dissabor, sem que aquela dor vá trazer alguma repercussão negativa para o restante da sua vida. Princípio da não competitividade e consensualidade na resolução de conflitos, que é outro princípio elencado nesse artigo aqui, que a gente está fazendo referência, mas que efetivamente também é algo que tem a dizer com a validade jurídica, a legitimidade desse documento que será produzido e, naturalmente, com a essência de que cada uma das partes está resolvendo o problema de uma forma muito mais plena e efetiva. Princípio da flexibilidade e informalidade do procedimento, porque, ou seja, embora se tenham técnicas, se tenham sugestões de encaminhamento, o mediador tem um poder de poder conduzir isso à luz daquele contexto, à luz daquela situação concreta, em que ele percebe que ele precisa abrir o espaço para conversar mais uma vez com uma ou com outra parte, com as duas partes. Ele precisa abrir o espaço para conversar junto, conversar separado. Então, ele tem a possibilidade informal de fazer isso da forma que ele consiga visualizar que terá mais eficiência para chegar a uma solução de consenso. Então, essa liberdade dada a ele é essencial para que a gente não fique preso a formas, e preso a formas deixe de prestigiar o mais significativo, que é o conteúdo. O conteúdo da resposta, e o conteúdo da resposta é o consenso entre as partes. Então, ele deixando de estar preso a formalidades demais, claro que alguma formalidade vai existir para dar validade jurídica ao documento que será produzido, mas deixando de estar preso a formalidades excessivas, ele tem muito mais facilidade de desenvolver o convencimento, o autoconvencimento, ou seja, cada parte se convencer da melhor forma de resolver o problema, não que ele vai persuadir ninguém, mas as partes, ao entender e se conscientizarem de uma forma mais plena sobre o problema, vão buscando esse espaço de consenso. Naturalmente que o mediador tem que conduzir isso com imparcialidade, neutralidade, ele tem que dar o tratamento equivalente às partes, ele tem que procurar o que é melhor, mas preservando o direito de cada lado, né? Ou seja, sem interferir de tal modo a comprometer a sua parcialidade, a sua isenção, a perder a sua neutralidade e, naturalmente, a tornar viciado a solução que se possa encontrar. Então, há que se ter preparação, habilidade do mediador para fazer isso de forma feliz. Então, na verdade, voltando à questão número 10, nós vimos aqui foco nos fundamentos jurídicos da conciliação, nos princípios e estratégias da mediação. Os fundamentos jurídicos da conciliação você vai levar para o lado dos princípios que orientam, a autonomia da vontade, a validade jurídica disso, e você também tem, caso queira, todo o apoio na legislação processual e na legislação civil sobre as soluções
negociadas as soluções por mediação, e com o advento do marco legal da mediação que está por vir por aí, e com a alteração do Código de Processo Civil que está também por vir por aí você ainda terá elementos ainda mais categóricos e concretos, mas tudo está baseado exatamente na autonomia da vontade das partes. Então você vai desenvolver nessa linha, vai falar dos princípios e estratégias, e aí esses princípios que a gente comentou rapidamente, você vai ilustrar eles, ilustrá-los e comentar um pouco sobre cada um, as estratégias de mediação e na análise de técnicas, posturas, condutas e procedimentos, está na postura do mediador na condução desse processo, que ele tem que preservar sua neutralidade, imparcialidade, ele tem que tratar as partes de forma paritária, dando igual oportunidades a cada um, mas sempre procurando não apresentar propostas e soluções, mas procurando fazer com que cada um enxergue o ângulo de visão do outro e naturalmente enxergue também que a forma mais econômica, e aí a depender do tipo de natureza do conflito, a forma mais econômica pode ter um peso muito expressivo na decisão que a pessoa vai construir lá na frente, ou a forma que restaure a relação de maneira que depois a convivência, caso a gente esteja falando de alguma coisa que não tem um fundo econômico tão significativo como uma convivência em um condomínio entre vizinhos, ou como uma convivência na família, quando estamos tratando de membros de uma família. Então, tudo isso deve ser trazido para que a pessoa possa, então, ter uma análise mais consciente, mais racional e ponderada sobre tudo, e possa se despir daquela sua vontade original, que é simplesmente impor a sua vontade e ver o outro lado submetido a essa vontade, e que naturalmente isso não levaria a uma solução de consenso. Então ela passa a enxergar a questão sob um ângulo diferente. Então você vai desenvolver a redação nessa linha sobre posturas e procedimentos e condutas do mediador e das partes, caminhando na ideia de procurar também uma atuação colaborativa dos advogados e dos outros profissionais envolvidos nesse procedimento, e aí psicólogos, assistentes sociais, outros profissionais que possam estar interagindo com esse procedimento, professores, a depender da natureza do conflito, pode ter uma série de pessoas envolvidas nisso, e essa atuação colaborativa dos profissionais acaba somando, hipotecando grande qualidade ao procedimento de mediação e maximizando a chance de resultar em uma solução de consenso positiva e feliz para todos os lados. E aí, com isso, você conclui mostrando como a mediação pode ser facilitada com essas condutas e com esses procedimentos, e como isso pode levar a uma solução que, muito mais do que técnica, que muito mais do que jurídica, é uma solução para apaziguar, efetivamente dar paz àquele conflito, aquilo que nem sempre a resposta jurídica conseguirá apresentar da forma desejada e por todos nós sempre quando demandamos em algum procedimento judicial ou por arbitragem. Mas nem sempre conseguimos essa solução pacífica, porque a resposta dada por um terceiro e não a resposta dada pelas próprias partes nem sempre conseguirá contentar, persuadir e convencer o coração de todas as partes envolvidas. E a resposta dada pelas próprias partes já vem do seu coração. E aí, naturalmente, você tem uma solução mais plena, mais completa e mais feliz. Então, esse foi o tema do nosso programa de hoje. Você gostou? Compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais. Tem uma sugestão de pauta para a gente? Olha que esse programa foi feito a partir de uma sugestão de pauta, e outros poderão ser feitos, incluindo a sua sugestão. Manda para a gente, ficarei muito honrado e feliz em contar com a sua participação. Tem dúvida? Qualquer questionamento que queira fazer, crítica construtiva, por favor, para nos ajudar a crescer e melhorar, envie aqui. Estou te esperando, será um grande prazer. E lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Mais uma vez, sou grato por sua audiência. Um grande abraço e até o próximo programa.